Olá, eu sou a jornalista Franciele Stefani e este é o Podcast. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Hoje nós abrimos espaço para um tema urgente, doloroso e absolutamente necessário. Os números do monitoramento dos indicadores de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul revelam a gravidade do cenário que enfrentamos. Até 17 de novembro deste ano, 57 mulheres foram assassinadas em casos de feminicídio. 205 sofreram tentativas de feminicídio. Mais de 23 mil foram ameaçadas, 1.714 estupradas e mais de 13 mil sofreram lesão corporal. Estatísticas que chocam, mas que também fazem um chamado. Como transformar esses dados em estratégias reais de cuidado, prevenção e responsabilização? É sobre isso que queremos conversar hoje. A violência de gênero sob diferentes olhares, da academia e da segurança pública, e os caminhos possíveis para transformar números em políticas, ações e práticas de proteção e justiça. Para essa conversa, nós recebemos duas convidadas que atuam em frentes complementares e fundamentais. A professora doutora Soraya Eberle, coordenadora do Programa de Gênero e Religião da Faculdade Zeste, que traz a perspectiva da formação e da produção de conhecimento. E a delegada Michele Arigoni, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São Leopoldo, que vive diariamente a realidade do enfrentamento à violência e a busca por acolhimento e responsabilização. O episódio de hoje busca compreender como o conhecimento científico e a experiência prática se entrelaçam no enfrentamento à violência de gênero. Qual é o papel das instituições de ensino e da segurança pública na proteção das mulheres? E como está, de fato, o cenário da violência de gênero no nosso estado? Para começarmos essa conversa tão necessária, pergunto para a delegada Michele como é ser mulher e estar frente à delegacia especializada aqui do município de São Leopoldo. É um desafio, é um trabalho de muita responsabilidade. A gente trabalha com vidas, né, com pessoas, então eu vejo histórias que poderiam ser de pessoas próximas a mim, poderiam ser minhas, né, então é delicado, é um assunto muito sério e delicado, então tem que ser tratado com muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo de tudo isso, porque a gente percebe o quanto a gente faz a diferença na vida dessas mulheres. Então, eu, como mulher, ainda consigo, né, passar uma mensagem, proteger outras mulheres, né, incentivar a quebrar os ciclos da violência, e isso conforta, né, de que não é enxugar gelo, é um trabalho que vai adiante, né, que consegue responsabilizar um agressor e fazer com que outras mulheres saiam daquele ciclo da violência. Há quanto tempo existe a DEAN aqui em São Leopoldo? Vai fazer 6 anos agora em dezembro. Ela foi inaugurada em dezembro de 2019. E tu pode explicar pra gente, assim, até a professora está aqui, professora, seja bem-vinda, já te colocando na roda de conversa. Qual a diferença de ter uma delegacia que ela é especializada no atendimento à mulher e uma delegacia como a gente já conhece, uma delegacia de polícia, assim? Uma delegacia distrital. Distrital, isso. Então, a delegacia distrital, ela trata de todos os crimes, né? Aqui em São Leopoldo, nós não tínhamos, antes da DEAN, nós tínhamos 2 delegacias, que é a primeira e a segunda delegacias, que se dividiam, então, para todos os casos, todos os crimes de São Leopoldo. E violência doméstica também era dividida entre a primeira e a segunda delegacias. Então, por vezes, ficava competindo com o tráfico de drogas, com o latrocínio, com o homicídio, com casos também graves, né? E, às vezes, a violência contra a mulher ficava de lado, né? E então, foi pensando nisso que o Estado criou. Hoje nós temos 23 delegacias especializadas. E foi, então, inaugurada aqui em São Leopoldo uma delegacia especializada para atendimento somente de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes sexuais. Todos esses casos que aconteceram em São Leopoldo são tratados na DEAN. Nós também fazemos o registro de ocorrência, porque o registro de ocorrência é uma parte muito importante, que a mulher precisa quebrar aquele silêncio. Então, é difícil encorajar uma mulher, ela leva anos, às vezes. A violência que ela registra não foi um fato isolado. A violência já acontecia há muito tempo, e aí, então, ela conseguiu, né, criar a coragem de ir até uma delegacia, né? Então, a DEAN é a porta de entrada, é uma das portas de entrada
para esse tipo de crime, né? E aí precisa ter um olhar diferenciado, né? Uma escuta mais sensível, né? Sem julgamentos, um ambiente mais acolhedor. Nós temos uma sala, então, reservada. Elas vão ser atendidas por policiais mulheres, o que também já ajuda muito as mulheres a denunciar. Então, a gente tem um olhar diferenciado sobre a questão da violência. A gente tem que entender os ciclos da violência, tem que entender por que aquela mulher não pediu ajuda antes, né? A gente não tá ali para julgar, a gente tem que ter empatia, né? Então, e conseguir resumir os crimes pelos quais ela está passando. Fora do horário do expediente, os registros são feitos na DPPA. E aí, como então não tem uma delegacia à noite, fim de semana, lá na DPPA existe uma sala também, nesse mesmo formato, né, mais acolhedor, reservada, para que a mulher se sinta à vontade também para denunciar. Ali são equipes, né, que trabalham 24 horas, então sempre que tiver uma mulher na equipe, essa vítima que for até a DPPA vai ser atendida também por uma outra mulher, para facilitar esse registro. Professora, isso eu acho que é bem relevante, né? Esse acolhimento ser feito por mulheres também, porque quando eu chego, se eu sou vítima de uma violência e eu chego e sou atendida por um homem, eu posso talvez me sentir agredida, talvez 2 vezes, né? Exatamente. E tem toda a questão da confiança, né? Se eu tenho na figura masculina essa imagem de alguém que me agride ou que me violenta, então também um outro homem potencialmente também pode ser, né? Poderia ser alguém que vai me fazer o mal, digamos assim, né? Então, acho que é muito importante isso e é também importante num outro sentido. A gente trabalha muito com o empoderamento das mulheres, mas o só empoderar as mulheres por si só pode ser muito perigoso, né? Tu dizer para a mulher, agora tu vai, tu é dona de ti, tu vai, tu faz, ela vai e faz e apanha de novo. Falando assim de um jeito bem cru, né? Então, ter uma outra mulher, uma outra parceira que está ali te ouvindo, né? Uma interlocutora que pode te ouvir, pode entender o que está acontecendo, acho que ajuda também a ter essa ideia de que eu não estou sozinha, né? Porque, na verdade, eu acho que o enfrentamento da violência, ele ocorre muito nas redes de apoio, né? Esse gancho, ele é muito importante. Por que, delegada, é tão difícil de combater a violência doméstica, a violência contra a mulher? Talvez seja porque é cultural, né? Que a gente está mexendo com casos que acontecem, né, escondidos dentro de casa, nas suas relações, entre 4 paredes, às vezes sem testemunhas, né? Isso também dificulta, às vezes, a mulher, né, desconhece os seus direitos e acha que por não ter provas, né, ela não tem como denunciar, porque isso talvez seja até a fala do agressor, né, que não tem prova, então agora tu prova se eu fiz alguma coisa. E então é difícil combater por isso, porque tem que mudar a mentalidade das pessoas, né? A mulher, né, que tem que se sentir então segura para denunciar, e aí envolve outras coisas, envolve medo, envolve vergonha, a questão financeira, a rede de apoio, acho que tudo isso influencia também, né? São várias. E mais a parte cultural também, né? Esse machismo estrutural, cultural, né, que a gente tanto luta. A senhora vem de um meio que muito tempo a polícia foi liderada por homens, né? Poucas mulheres. A senhora enfrentou esse preconceito logo que entrou na instituição? Porque a gente vê que ela mudou bastante ao longo do tempo, né? Eu sempre trabalhei em lugares que eu tive sorte, né, com as minhas equipes. Hoje mesmo nós temos 8 policiais, são 4 homens e 4 mulheres. E os homens que trabalham na DEAN também já têm esse olhar diferenciado. Tem que ter um perfil, não é para qualquer um. Talvez a pessoa entre sem saber, né? E aí quando começa a ver na prática o que realmente as mulheres vivenciam, a gente enxerga de outra forma. Então existe um preconceito, às vezes até com a temática, né, de outros homens, mas quando a gente está inserido naquela abordagem, naquele trabalho ali, a gente consegue enxergar de outra forma. E acho que a academia também mostra isso, porque a própria instituição, a ESH é pioneira em colocar a pauta do feminismo dentro da sala de aula. Eu acho que consegue compreender isso, como isso funciona na prática, né? A gente tem uma cátedra de teologia feminista aqui já há 3 décadas, né, na instituição, mas eu acho que aí vem uma coisa também que a delegada falou da questão cultural, que é muito forte. A gente também tem uma cultura religiosa, que é muito forte, contra o feminismo, ou que às vezes passa a mão por cima,
nessas questões da violência, né? Essa questão, essa narrativa da submissão, eu vejo que nas narrativas criadas, já que a gente já não tem mais as verdades absolutas, mas nas narrativas que a gente vai ouvindo, as mulheres são as que mais sofrem, né? Porque aí vem essa coisa de certo, ela não se portou bem, ela estava, né? Estava buscando isso, né? Então, a gente ouve ainda muito isso. Isso, muitas vezes, tem a ver também com essa narrativa religiosa, falando de diversas... Não vamos falar de né, do cristianismo, coisa assim, mas vamos pensar numa maneira mais geral. Acho que também muitas narrativas religiosas ajudam a reforçar essa questão cultural. E a questão é que nós temos que olhar para a nossa cultura com diversas posturas, né? E uma delas é dizer, aqui não, aqui a cultura é prejudicial. Nesse ponto, nós não vamos nos acoplar, nós não vamos deixar que a cultura, né, vença mais uma vez, porque é uma coisa que a gente sabe que na América Latina é, assim, muito forte, né? Essa questão de uma sociedade patriarcal, essas novas tendências da misoginia agora, que são bem, bem fortes, né? Também, e novas violências e novos motivos de violência contra a mulher. As mulheres me desprezam, então elas merecem também sofrer violência, porque elas estão me fazendo mal. É uma nova narrativa que a gente está vendo aí, né? Então, eu acho que a gente também, como instituição, tanto instituição como academia, mas também como instituição que tem uma identidade teológica, tem que dizer, do nosso ponto de vista, agora teológico, a violência contra a mulher é um pecado, ela é um crime, mas ela também é um pecado, né? Então, se a gente quer usar essa terminologia também. E na academia, a gente também vai poder pensar em maneiras de transformar esses parâmetros culturais, né, de ressignificá-los ou de retrabalhá-los, né, de propor novas formas de pensar e de outras luzes sobre aquilo que a gente considera, sempre foi assim, ou esse é o jeito certo das coisas ocorrerem, né. Acho que a academia tem um papel importante nisso. E isso é tão tênue, que a senhora estava falando da questão da violência, ela não é só física, né? Muitas vezes ela pode começar verbal e a mulher nem perceber isso. Como é que se dá o ciclo da violência? Na verdade, são 5 tipos de violência, né? Ainda pensam que a violência é apenas aquela que deixa marcas, mas não é, porque a psicológica talvez seja a pior de todas, que é aquela que a mulher vai aguentando calada, que ninguém percebe, que o colega de trabalho não sabe o que ela está vivenciando, só percebe quando ela vai com o olho roxo, vai mais triste, enfim. A violência pode ser psicológica, pode ser moral, física, sexual e patrimonial. A violência sexual também é muito subnotificada, né? As mulheres têm vergonha de falar, ou às vezes acham ainda que dentro do casamento, do relacionamento, é obrigação servir ao homem e satisfazer as vontades do homem, quando Cultural, na verdade né? é a cultura, mais uma vez, né? As mulheres mesmo, né, achando que isso é dessa forma, naturalizam, né, essas situações. Então, a gente tem que ainda incentivar muito, né, a questão do consentimento, né, a educação nas escolas, né, o consentimento da mulher, mesmo dentro do relacionamento, é o que vai balizar, né, se é crime ou não, né? Então, incentivar as mulheres, passar a informação do que é a violência, isso é bem importante para que elas saibam o que elas estão passando. Às vezes elas chegam na delegacia e só quero me separar. Daí, numa fala assim superficial, se separar não é aqui na Polícia Civil, é na Defensoria Pública, né? Mas o que acontece? E aí, então, essa conversa, né, para poder, então, entender o que está se passando. E aí a gente percebe o quanto tem xingamentos, né, aquela violência psicológica reiterada por muitos anos, e ela não sabia identificar que era crime, ela só queria se separar. Eu só quero que ele saia de casa. Quando, na verdade, aquela violência já vinha acontecendo e o crime já estava acontecendo. Agora uma pergunta para as duas. Vocês percebem nas funções de vocês que vocês desempenham uma desconstrução do pensamento que vocês tinham sobre as mulheres, ou sobre a mulher, ou sobre vocês mesmas? É diário. Diariamente. Uma desconstrução. E isso é bem importante também para não revitimizar, né? Aquelas perguntas, né? O que ela fez? Ela foi lá, ela apanhou, tá, mas o que estava acontecendo? O que tu estava fazendo? Ou mereceu apanhar, não se faz isso. Então, é complicado, assim, a gente tem que refletir muito ainda, né?
professora? Na verdade, assim... Porque na academia, estudando, mergulhado nos livros, deve vir Não, mas coisas também, né? a academia tem muitos... A academia é muito masculina e muito machista e muito patriarcal e tudo mais, né? A academia tem isso também, né? Tem a música, eu sou da música também. Gente, ninguém consegue conceber uma boa mulher instrumentista. Mulher é a que canta, por exemplo, tem vários, assim, estereótipos, né, dentro disso também. O que eu me dou conta, assim, é que, por um lado, eu acho que por ter crescido numa família com mulheres fortes, com muitas mulheres, né, e que já foram pioneiras, digamos assim, a minha mãe não quis saber, ela foi estudar porque ela foi estudar, num contexto onde ninguém ia estudar, né, ainda mais se fosse uma mulher, né. Então, eu não sentia isso tanto, assim... Não sentia tanto, vamos dizer assim, na minha vida familiar, mas em outros espaços, né, seja na igreja, escola, sentia mais, né, você é mulher, o que te valida como mulher é quem é o homem que está ao teu lado, né, ele te valida como mulher, né, e no trabalho também, assim, de ver, por exemplo, oportunidades que não te foram dadas porque você é mulher, essa função é uma função para homem. Né? Então, e tudo bem, parece que tudo bem, até que na função que a gente está agora, a gente começa a se dar conta que certas coisas, na verdade, foram violências, né? Então, vou me dando conta, poxa, mas isso aqui não podia ter acontecido, ou eu não podia ter deixado isso passar. Então, eu era muito jovem, não tinha experiência, não sabia dar nome para aquilo, né? Mas não podia ter acontecido. Né? E a outra coisa, eu acho, delegada, que é uma coisa bem interessante, é que essa semana mesmo estava ouvindo em algum lugar, que eu não vou saber dizer agora, mas a maioria das mulheres já sofreu algum tipo de violência, né? A gente sofre no trabalho, a gente sofre, seja uma importunação, piada, seja ser... Aquela olhada, né? Seja aquela coisa na rua, né? Eu vivi numa cidade... num dos países que é um dos maiores índices de feminicídio da América Latina e do mundo também, que é Honduras, né? E a cidade que eu vivi foi uma das primeiras que teve como o acoso callejero, que é essa coisa de ser assediada na rua, considerado crime. Né? E aí vem toda a questão era crime, se você denunciava isso, né, podia... E quando eu fui muito feliz contar isso para as mulheres com as quais eu trabalhava, que eram, na sua maioria, vítimas de violência, eu não senti nenhuma alegria nelas, assim, o rosto parecia assim que... Vocês não estão alegres com isso, vocês não ficam contentes de saber disso, que essa cidade tem uma lei nesse sentido. Elas disseram, agora muito mais mulheres vão morrer. Então, assim, a gente se dá conta, assim, né, que o medo é como, assim, deixa assim, não mexe nisso, né? O medo é uma constante. Eu acho que todas nós, mulheres, passamos por isso muitas vezes na nossa vida, de uma forma ou de outra. E a gente tem números, né? A gente pegou os dados dos indicadores de violência contra as mulheres do Rio Grande do Sul e são números que são preocupantes. Por exemplo, 57 mulheres foram assassinadas em casos de feminicídio. 205 tiveram tentativas de feminicídio. Delegada, isso que é divulgado, né? Esses números, eles podem ser maiores? Como é esse cenário? O feminicídio é o ápice da violência, né? Então, seria o último estágio. E seria o número mais real, né? Porque a morte não tem como esconder. A lesão corporal, a violência psicológica, a mulher consegue esconder, não registra, não vai no hospital, conta só para alguém, né? Ou às vezes nem conta. Agora, o feminicídio, sim, ele é atendido, não tem como esconder a morte de uma mulher, né? Então, esses números são reais mesmo. Aqui em São Leopoldo, nós tivemos um feminicídio nesse ano, né? E 5 tentativas de feminicídio. A maior parte dos nossos casos são ameaças, né? Ameaças de morte. Violências morais, né, xingamentos, descumprimentos de medida protetiva também tivemos muito. Esse ano mesmo nós tivemos já 170 presos, muitos presos com descumprimento de medida protetiva. Nós já tivemos mais de 1.000 mulheres que registraram e pediram a medida protetiva, né? Que é muito registros, né? A gente teve mais de 1.500, mas a medida protetiva ela é bem importante, ela é feita no momento do registro da ocorrência,
Então, eu não sei se você poderia falar um pouquinho da Claro, medida por favor, protetiva, né? por Que ela favor. é solicitada na hora do registro, na delegacia, tanto na DEAN quanto na DPPA, fora do horário, e aí encaminhada para o Poder Judiciário. E ali nessa medida protetiva tem várias condições, a mulher pode escolher, né, de que forma ela quer ser protegida. Ela quer que o marido saia de casa, ela quer que ele não frequente os mesmos lugares, às vezes eles frequentam a mesma igreja, então ele vai ser proibido de frequentar o mesmo lugar que ela, de passar perto da casa dela, sair de casa, que é outro relato que geralmente o agressor faz, né, que é ela que vai sair da casa. A casa é dele. Nesse primeiro momento, quem sai da casa é o suspeito, é o agressor. A mulher fica na casa, independente da casa ser dele. Questão de bens, divisão de bens, isso aí é depois. A primeira, o que é emergência é tirar aquela mulher do risco. Então, nesse primeiro momento, a medida protetiva vai dar condições para que ela fique em casa protegida. Essa mulher, a partir de então, vai ser acompanhada pela Brigada Militar ou pela Ronda Lilás, a brigada com a Patrulha Maria da Penha, vão acompanhar essa medida protetiva para ver se esse agressor vai estar cumprindo, então, essas condições, né? E aí, se ele não cumpre, ele pode ser preso. Então, é muito importante fazer o registro e solicitar a medida protetiva. A maior parte das mulheres, mais de 90% das mulheres que morreram no estado do Rio Grande do Sul, não tinham medida protetiva. Um dado importante. Dado importante. A gente convidou a Brigada Militar para se fazer presente, mas eles não retornaram os nossos contatos, justamente por isso, porque eles estão lá na linha de frente, né? Geralmente é para o 190 que chegam as denúncias. Como funciona? Eu registrei, eu tenho uma medida protetiva e eu avisto o meu agressor nas proximidades. Eu devo ligar para quem? Como eu procuro? 190. 190. Ligar para 190. Agora, se ela conseguiu ficar em casa, se ela tá recebendo mensagens, também pode descumprir por mensagem, não pode fazer contato Também de forma vale nenhuma. por mensagem Mensagens também, no WhatsApp, e-mail, ou começa a curtir as fotos na rede social. Isso também é uma forma de descumprimento. Ele é proibido de fazer contato com a vítima. E tudo isso tem que ser comunicado. Fazer um registro de ocorrência para que a gente consiga monitorar aquela relação, aquele caso ali, e aí então solicitar, de repente, a representação pela prisão do agressor. E a gente conversava um pouquinho fora, antes de iniciarmos aqui a nossa gravação, sobre a mídia, né? Que é um papel... Eu sou da mídia, eu sou jornalista. Por muito tempo eu cobri polícia. Como o papel da mídia, ele pode atrapalhar esses casos de feminicídio? Eles podem incentivar com que as pessoas cometam alguns desses crimes por ser falado? Como funciona isso? A imprensa, às vezes, ela atrapalha, porque a exposição demais, ela pode desincentivar as mulheres. Por quê? Porque talvez a mulher não queira, ser exposta. Que coloquem na rede social ou na mídia o caso que ela estava passando, que ela demorou tanto para conseguir se encorajar a denunciar, né? Então, é importante que essas mulheres saibam que os casos de violência contra a mulher não são divulgados. A gente evita ao máximo fazer a mídia com detalhes, com o histórico, com o relato das vítimas, com o endereço, de forma nenhuma identificar as vítimas, né? Crimes sexuais também, bem difícil, a exposição prejudica aquela mulher. Sim, ela vai ser vítima novamente. Revitimizando. Sem contar os comentários nas além redes sociais. Além dos comentários nas redes né? sociais. E aquilo também do poder dessas narrativas, no sentido de um absurdo ouvido 1000 vezes se torna corriqueiro, né? Então, se eu sei que está acontecendo, e está acontecendo todo dia, e é rotina, poxa, por que eu também não vou fazer, né? Acho que encoraja muito também quem comete a violência, né? E também banaliza a violência. A violência devia ser uma coisa que devia nos deixar estarrecidos, e não ser uma coisa assim que eu leio todo dia, né? E a gente percebe em muitas pessoas e em muitos círculos esse gosto pelo trágico, né? Esse gosto pelo violento, né? E acho que ali também é um lugar perigoso, né? Porque essas narrativas se tornam assim como... É factível, posso fazer, não tem problema. Né? É que a internet ela se tornou uma terra sem lei, né? Porque as pessoas, elas criam perfis falsos, né? Vão lá, comentam aquilo que elas bem entenderem, como se não tivesse consequência. Mas tem consequência, né, delegado? Exatamente. Tem consequência. Hoje em dia, a internet, a gente consegue monitorar quem escreveu. Porque para fazer aquela postagem, ele precisou colocar dados. Número de telefone, e-mail. E a gente consegue
consegue chegar naquela pessoa que fez a postagem. Então, dependendo do que escrever na internet, pode ser responsabilizado criminalmente. Vocês acham interessante essa conversa, assim, esse diálogo entre a prática, né, que a senhora está trazendo, e a academia, que vem na visão da professora Soraya? Como é para vocês, assim, quem estuda e quem vive? Como é entrelaçar esses dois mundos? Eu percebo, assim, no meu dia a dia, a vida real que foi tratada lá naquele artigo científico. Eu consigo ver os detalhes do que aconteceu e quem escreveu lá deve ter pensado naquele caso, sabe? Então, eu já percebi isso várias vezes, assim, que a gente vê exatamente o que estão nos livros, a gente vê diariamente. Eu penso que é bem similar, mas é muito interessante, assim, porque a gente está na academia, mas o programa de Gênero e Religião, ele tem como um dos objetivos transformar a linguagem acadêmica em coisa que vai para as pessoas que estão na vida real, digamos assim, mas que estão aí vivendo as coisas, né? E às vezes, porque isso às vezes fica muito separado, né? A academia fica muito separada da vida real. E quando a gente escuta os casos e vê o trabalho como da delegada, a nossa ideia é trabalhar com as mulheres antes que isso aconteça e tecer essas redes de apoio e ajudar elas a entender qual é a função delas em relação a outra mulher ou em relação ao futuro e à vida delas mesmas, né? Então, o nosso papel é muito, assim, de ajudar antes, né? A gente não pega a dificuldade, talvez, toda que a delegada pega, claro, houve muitas histórias difíceis, né, mas a gente está mais ali na escuta, né, o nosso trabalho é mais antes, né, de dizer, vamos, e também da mudança de cultura, né, de dizer, gente, tem outro jeito de pensar e tem um outro jeito de viver, que não precisa necessariamente passar por esse viés tão complicado. E aí tem a formação dos pastores e pastoras também, que é muito importante, porque muitas vezes na comunidade, aquelas comunidades menores, acho que deve ser mais difícil de chegar, nesses municípios do interior, que muitas vezes as pessoas ainda não têm muito acesso à internet, elas nem sabem o que é uma violência contra elas mesmas, e aí vem o papel da igreja. Sim. Que é fundamental. Antes eu falei muito do papel da igreja como de continuidade, né, daquilo que a sociedade também prega, esse papel subserviente da mulher, né, mas ao mesmo tempo, o evangelho não prega isso, o evangelho prega, olhando para Jesus, uma outra forma de viver, uma outra lógica de vida, né, onde as pessoas que estão sendo oprimidas ou que estão fora dos círculos, né, elas são chamadas para o centro e elas são valorizadas, são ouvidas, né, então também é um papel muito importante, sim, da igreja, né, é importante que a igreja trabalhe a questão da dignidade das pessoas, para dizer para a mulher, você é digna sim, e você pode dizer, eu não vou mais me submeter, mas também no sentido de ser grupo de apoio, né? Olha, eu não tenho muito com quem falar, minha família acha que isso é normal, mas eu sei que se eu for falar com alguém, ou com aquela pessoa de referência lá na comunidade, ela vai me ouvir, se for preciso, ela vai me acompanhar, ela vai caminhar comigo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é bem importante, sim, que a gente forme, a gente tem muitas pessoas jovens aqui em formação, né? Mas que a gente forme pessoas que estejam mais atentas. E isso passa até pela vida aqui dentro, porque as pessoas também vêm de diversos lugares do Brasil e do mundo para estudar aqui, e vêm com os seus paradigmas, né, com as suas vivências e com visões de mundo, que às vezes dentro do próprio espaço aqui, elas vão ter que reaprender a forma de ser mulher, a forma de ser homem, né, e várias outras coisas também, né, que isso que você está fazendo aqui com a tua colega é uma violência, ou é uma importunação, né, às vezes aqui é o primeiro lugar que vão ouvir, assim como você está fazendo, não está legal. E a gente está conversando aqui dentro dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Exatamente. O que é isso? É aquele momento que a gente dá mais visibilidade, né? Para que as mulheres procurem ajuda, para que elas saibam seus direitos, passando a informação e a prevenção, né? Evitando essa subnotificação, que é tão grande, né? Que ainda é o maior desafio, né? Encontrar essas mulheres que não vieram registrar ocorrência, tem essas mulheres que morreram, né? Por que não foram procurar ajuda? Por que não registraram ocorrência, não solicitaram a medida?
Então, esses 21 dias é um marco para dar visibilidade a essa temática. Por que é importante falar sobre? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado para não expor a vítima, por que é importante falar sobre a violência contra a mulher? Porque ela precisa pedir ajuda para sair desse ciclo. E não é só a Polícia Civil, né? É toda uma rede. Em São Leopoldo nós temos uma rede bem forte e bem atuante. Funciona. Que funciona, né? Temos uma delegacia especializada, um judiciário especializado, promotoria especializada, Secretaria de Política para as Mulheres, né? Centro Jacobina, que dá todo o apoio psicológico, social. E nós temos reuniões mensais para tratar sobre esse assunto. Então, nós temos uma rede muito atuante aqui em São Leopoldo. E isso também é importante, porque não é só a Polícia Civil que vai resolver o problema, né? Não basta prender o agressor. A gente precisa empoderar aquela vítima, conversar com ela, dar condições para que ela saia. Porque não deve ser fácil registrar uma ocorrência e depois sair dali. E agora, o que eu faço? O que eu faço com os meus filhos? O que eu faço com a minha vida? Então, ela precisa desse apoio da rede, esse apoio psicológico, assistência social, até a educação, né? Ter a escola para os filhos garantida em outro lugar, que ela possa sair daquele ciclo, né? Então, é bem importante. E falar, então, nesses 21 dias, mostrar toda essa rede que ela tem à disposição. Na verdade, acho que a gente deveria falar todos os dias, né? Mas eu acho importante ter um marco. É um marco, isso. Eu acho importante ter esse marco, assim, onde você levanta e traz mais informação, né? Porque acho que ainda é muito a questão da informação. A gente acha, não, hoje em dia com a internet tá tudo resolvido. Não é bem assim. As pessoas encontram de tudo na internet. Às vezes só não encontram a informação que elas precisam, né? Para transformar uma realidade delas, né? Estava pensando também muito na violência, na questão da dependência econômica, que também faz com que se prolonguem esses ciclos, acho né? que deve ser um dos fatores, né? Sim. Acho que sim. E aí, e também tem casos de mulheres que passam por relacionamentos abusivos de forma recorrente, né? Que saem de um relacionamento abusivo, acabam entrando em outro, e muitas vezes tem a ver com essa dependência econômica e também, claro, com a questão cultural. Você só se valida como mulher se você tiver um homem forte ao teu lado, né? Então, isso também ainda é uma narrativa que a gente ainda escuta, né? Ainda está sendo feita por aí. A delegacia meio que aponta, né? Quando tudo já aconteceu, que acaba chegando para vocês, né? Mas como a pessoa busca ajuda? Eu não quero... eu quero só ser ouvida. Ela vai na delegacia ou aqui em São Leopoldo existe um outro canal que ela possa falar? Na delegacia nós vamos registrar a ocorrência, mas ela pode ir para conversar, né? Para entender, ou até para deixar registrado, mas por um tempo arquivado, para ela pensar melhor, ver como é que vai sair daquela situação. Mas antes da delegacia tem o Centro Jacobina, né? Tem a Secretaria de Política para as Mulheres, que pode dar esse apoio também para ela, também essa escuta, né? E informar dos direitos dela, ou se ela quer se separar, a Defensoria Pública. Então, ela tem condições de, antes da Polícia Civil, também conseguir ajuda. Ou até mesmo nesses atendimentos, nesses outros lugares, que ela consiga entender que ela precisa, então, realmente ir na Polícia Civil e registrar para responsabilizar aquele agressor. E, professora, como é importante esse acolhimento, né? Quando a pessoa chega numa delegacia, ela ser bem acolhida, ter uma linguagem que não faça ela ser vítima novamente daquilo. Por que isso é importante? Eu acho que essa é uma das coisas é um dos alívios para a gente de saber que existe essa delegacia especializada, né? Porque você tem vários fatores, no meu entendimento, que fazem com que uma mulher não queira narrar. A delegada já falou um pouquinho antes disso, né? Mas é o medo de que se alguém descobre, né? E às vezes o medo não é só do agressor, mas é o medo de um círculo familiar, um círculo social. Que vai julgar, né? Vai dizer, mas você vai querer mesmo fazer isso? Ele é o pai dos teus filhos, tu vai querer fazer às isso? Às vezes a própria família, né? Como é que tu vai responder para tua filha e para o teu filho? Mas como é que tu vai responder como mãe, dizendo que tu não te defendeu ou que tu não defendeu teu filho e tua filha? Né? Então, tem os dois, mas então tem o medo, tem a vergonha, né? Essa vergonha de dizer... Eu não sei por que a gente tem vergonha de dizer que a gente é vítima, mas a gente tem, né? A gente tem uma vergonha de dizer que a gente foi vítima. Tem vergonha de né? falar sobre isso? A vergonha da própria sexualidade, né? De dizer, olha, foi uma agressão sexual.
Eu tenho medo de dizer isso, porque isso delata que eu tenho corpo. E a gente não quer. Às vezes, eu achei muito interessante, um tempo atrás, não faz muito tempo, a gente estava falando sobre bem outra coisa no seminário, e aí um colega trouxe essa questão, por que eu esqueci, como cristão, eu esqueci que eu tenho corpo, que é uma coisa que a gente fala muito como, né, na igreja. E aí uma das meninas, das mulheres que estava ali, era assim, a minha questão não é a mesma que a tua. Eu, como cristã, não esqueci que eu tenho corpo. Aos 13 anos, por que é que aos 13 anos não me deixaram mais esquecer que eu tenho um corpo? Ou seja, a partir daí, tapa aqui, puxa ali, não senta assim, faz assim. Ou seja, o tempo inteiro eu tenho que ficar vigiando o meu comportamento para que eu não dê motivos. Né? Isso a gente cresce ouvindo. Cresce por isso ouvindo. Que é difícil da gente mudar, da gente ter uma outra perspectiva daquele fato. E quando a gente lê, por exemplo, que eu estava lendo hoje, que a gente falou dos comentários, num caso de uma menina de 12 anos que sofre uma violência sexual, e as pessoas têm a coragem de dizer que ela já estava procurando. Gente, é uma criança. E pode dizer que hoje são precoces e não sei o quê. Também são precoces por algum motivo. Também são precoces porque a gente, de alguma maneira, está desconstruindo a infância, né, e fazendo com que as coisas, e aí tô falando sociedade em geral, não tô falando do pai e a mãe, porque daí também tem isso, o pai e a mãe dela que deixaram solta, né, não, gente, o agressor é agressor, né, quem comete a violência, óbvio que eu também acho que é uma violência um pai e uma mãe não olhar para sua filha e ver que ela está numa situação de perigo e deixar ela correr esse risco. Eu também acho isso uma violência, que isso é uma violência, né? É um desamor, na verdade, né? Mas agressor sempre é agressor. E responsabilizar a menina de 12 anos não é possível. Não é possível, né? E os crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes, eles acontecem também dentro de casa, com pessoas próximas, né? Pessoas da família, amigos íntimos. Então, também é um crime de difícil constatação, né? Logo que acontece. Então, às vezes, nem é o pai e a mãe que não protegeram, né? Aquela pessoa, ela consegue, de alguma forma, chegar na criança, no adolescente, sem os pais perceberem. Como é difícil, né? E nós três somos mães de meninas, que eu acho que é um desafio. É um desafio muito grande. Como a gente vai introduzir essa menina no meio que a gente ainda enfrenta o machismo? Todas nós aqui, em algum momento da nossa vida, a gente já enfrentou. Quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a mesma coisa. Em algum momento já vivenciou essa violência. Que desafio, né? E vou te dizer, Franciele, que eu sou mãe de menino também. E de menino também. Porque os meninos também sofrem violências, né? E a gente tem narrativas que são muito tristes, né? Muito tristes. E fazem com que a gente tenha que ficar de olho também. Mas é claro que a gente tem que cortar esse ciclo das narrativas sobre as mulheres, né? Isso é muito, muito sério, né? E assim, a gente, não sei se vocês têm histórias, mas a gente vai tendo histórias. À medida que as filhas vão crescendo, a gente vai tendo histórias, né? E vai vendo que quanto mais a gente vai construindo e fortalecendo parceria em casa com essas mulheres, meninas, né? A gente vai construindo também formas de elas entenderem que elas não precisam se submeter, nem a um certo comentário, nem levar isso em conta para construir a autoestima delas, porque a autoestima vai se quebrando, né? Com esses discursos, assim, tão fortes, né? E a gente vai fortalecendo elas para que elas para que elas consigam evitar de chegar, né? E consigam constatar antes que tal relacionamento não é para mim, tal pessoa não é para mim. E tem muitas crianças que acabam vivenciando essa violência dentro de casa. Elas normalizam? Como é a vivência, assim, de vocês? Vocês conseguem perceber? Sim, pelos livros, né? A gente vê que naturaliza, que reproduz, né? As crianças acham que aquilo é o normal, né? Viam os pais, então aquilo ali vai acabar se reproduzindo na adolescência. Nós já tivemos vários registros de namoradinhos, né? Com violência. Então, com certeza eles reproduzem. Eu até tinha uma pergunta para fazer para vocês, que a gente está conversando sobre isso, que é de que modo falar sobre a violência, né, a educação de gênero, ela é importante. Eu acho que o falar sobre, ele vem desde em casa, claro, mas a escola também tem que falar, né? A escola e depois a faculdade também precisa. Porque se tu não falar, tu não rompe. Tu não rompe o ciclo.
Fica muito difícil. Aqui na Este, por exemplo, a gente tem uma política de justiça de gênero já há alguns anos, e a gente tem também um grupo que é como um grupo que observa como isso está acontecendo, né? A gente tem uma série também de parâmetros para os nossos trabalhos, para a nossa atuação como docentes em sala de aula, né, para as relações profissionais que a gente tem aqui dentro, né, que estão previstas ali na nossa política de justiça de gênero. É muito difícil trabalhar uma política de gênero em uma instituição sem que ela vire uma coisa assim... ou genérica, às vezes as pessoas dizem, mas não é só de gênero que a gente tem que falar, a gente tem que falar de todos os assédios, né? Mas não, agora nós estamos falando disso especificamente, né? Dá um espaço para isso também. Existem outras, né? Outras formas de... Mas agora nós estamos falando sobre isso e vamos dar atenção para isso, não vamos botar isso tudo num balaio só, porque daí isso vai se perder de novo, né? É que às vezes as pessoas politizam, né, os discursos. Tem isso também. A escola, eu entendo que a escola tem bastante dificuldade de abordar essas temáticas, justamente, vamos pensar na educação básica, porque as pessoas acham que isso sempre tem um viés político. Não, nós estamos falando de humanidade, nós estamos falando de dignidade, estamos falando de pessoas, né, que estão sofrendo e que a gente não quer perpetuar esses ciclos de violência, né? E por que politizar, né? Porque essas coisas todas estão muito acopladas, de certa maneira, no imaginário, assim, elas estão todas muito juntas, né? Se tornaram disputa política, né? Infelizmente, aí banaliza uma coisa que é muito importante da gente falar, da gente colocar em evidência. Porque eu não gostaria de ver nenhuma pessoa passando uma violência física, uma violência moral. É muito difícil. Eu tenho amigas. Quem não teve uma amiga que reclamou de alguma coisa que aconteceu no seu relacionamento? É muito difícil. E até que modo a gente tem que meter a colher, delegado? A gente tem que meter a colher, né? É importante. Muito importante tirar aquela mulher do ciclo da violência, né? Pelo menos ouvir, né? Que ela consiga, então... colocar para fora, que ela consiga entender, porque às vezes é falando que a gente consegue entender o que tá acontecendo, né, e é importante pedir ajuda, então dizer também que se alguma mulher fez algum desabafo, né, e falou de crime, a gente pode fazer a denúncia de forma anônima, nós temos o Disque 180, nós recebemos muitas denúncias por ali, não precisa ser a vítima para fazer a denúncia. Às vezes é algum colega de trabalho que está percebendo que está difícil, que ela está passando por alguma violência, né? E ela não está querendo contar. Então, nós já recebemos denúncias assim, ou vizinhos também. Pode ser feito de forma anônima. Daí, se a violência está acontecendo, né? Pode chamar o 190, que é a Brigada Militar, que vai imediatamente até o local, então, para fazer cessar aquela violência. Aí eles encaminham para a delegacia, fazem todo o registro, né? Ou pode, então, levar essa vítima até a delegacia da mulher para fazer o registro, então, ela mesma. O professor, a igreja tem, agora eu lembrei, né, daquele projeto da casa, né, o Nem Tão Doce Lar Assim. A igreja tem um projeto que ela leva para mostrar na prática como é a violência, como ela acontece e onde ela acontece. Nós tivemos ele aqui durante o 9º Congresso de Gênero e Religião, aqui da Faculdade Este, também não é a primeira vez que ele esteve aqui, é da Fundação Luterana de Diaconia, e esse projeto vai completar, não sei se são 20 ou 25 anos no próximo ano. E nesse projeto se constrói uma casa, e dentro dessa casa se dá as dicas, né, de sinais de violência, né, com bilhetes escritos e coisas assim, se tal coisa acontece, né, o que isso significa na verdade, que muitas vezes visitando essa exposição que percorre o Brasil, e o pessoal quer levar para fora do Brasil também, porque ela é muito impactante, muito interessante também, né, a forma que eles usam para justamente, né, despertar, dar o alerta, isso aqui é uma violência, né? É bem interessante como isso é feito, né? Porque as pessoas vão visitar a exposição e daqui a pouco leem alguma coisa e identificam. Poxa, isso aqui já vivi também, né? E é uma casa, então isso que é o mais interessante, eles reconstroem, né? O grupo reconstrói a casa. Que é onde normalmente acontece mais a violência, né? Sim, eu acredito. Exato. Geralmente é dentro de casa e em todos os lugares, né? Não é em só todas no as bairro, sociais, né? Não é só no bairro longe, é no centro também, no bairro nobre, né? Pessoas com condições financeiras boas também, com escolaridade, tá em todos os lugares, né? Porque taxam, né, que a classe menos favorecida é onde acontece a violência, não é bem assim.
Às vezes a classe mais favorecida acaba não falando, não procurando, por vergonha. Por vergonha. E uma das perguntas para a gente ir se encaminhando já para o final é por onde a gente começa essa mudança dessa violência estrutural, de algo que está impregnado na sociedade. Por onde começar? Por falar? Por onde? Acho que pela educação nas escolas, pelas crianças. Que é ali que eles vão aprendendo valores, que vão tendo limites. Acho que é importante na infância. Concorda, prof? Sim, eu concordo. Só me dá uma dor pelas vidas de mulheres que já estão aí passando, né? E que às vezes vão passar Eu acho a existência humana tão curta e tão efêmera. E às vezes uma vida toda de violência, né? Fico pensando como é injusto, né? Se a gente pudesse, de alguma maneira, se houvesse... Por isso que a gente trabalha também com essa questão de conscientizar e trabalhar com redes de apoio, para que também consigamos tirar algumas mulheres, né, desse inferno que elas estão vivendo, né? Mas eu concordo que é na escola que a gente deveria... Na escola, na família também, né? Porque a família é bem forte, né? E olhar, então, né? Novas famílias, novos olhar. jeitos de ser família, eu acho que são bem interessantes também. Novos jeitos de se relacionar em família, né? Acho que pode ser bem interessante também. Antes de eu passar a palavra para a delegada, professora, que tipo de rede a gente quer tecer para que outras mulheres não morram? Eu vinha pensando antes da gente chegar aqui, eu acho que uma das coisas que as mulheres que sofrem violência mais sentem não é a dor física, talvez não seja nem o desprezo daquele ser que está ali cometendo a violência, mas acho que deve ser uma solidão muito grande, né? Pelo menos assim, os relatos que a gente tem são de solidão, né? Pensando mulheres, meninas também, né? Essa coisa de, né? Então, as redes são redes de acolhimento, antes de tudo, né? São redes de acolhimento e de dizer, você não é o absurdo dessa história. Você não é a ridícula dessa história. Você é... Não sei, não gosto muito da palavra vítima, mas você é quem está sofrendo nessa história. Então, você tem o direito de virar esse jogo, né? Acho que as redes que podem ajudar nesse sentido, elas são da sociedade civil, elas são, por exemplo, essa escuta atenta que a gente tem numa delegacia, que é um achado, né? Também são esses lugares de refúgio que às vezes existem, né? Onde as mulheres são acolhidas sem precisar dizer nada, né? Porque às vezes o silêncio também, elas precisam também precisam disso também, né? E de saber, porque a solidão também passa por, antes a gente falou dessa questão econômica, da dependência, né? Acho que também essa solidão de dizer, poxa vida, eu não vou ter nem por onde recomeçar, né? Então, por exemplo, redes de empreendedoras, mulheres empreendedoras, eu acho bem interessante, espaços que propiciem educação para mulheres, né? Para que elas possam também sair dessa dependência, que elas possam conhecer mais. Vou dar um exemplo. A gente tinha uma mulher com a qual eu trabalhava que teve 10 filhos no total, tá? E ela dizia que o pastor e a pastora da igreja do marido tinham dito que qualquer método contraceptivo era pecado, então ela tinha que se submeter, né? E ela não sabia ler nem escrever. E daí a gente dizia, por isso que você tem que aprender a ler e escrever, para você ver e ler com os teus próprios olhos o que a Bíblia diz, porque a Bíblia não diz isso. Estão te dizendo uma coisa que não está escrita lá, né? Então, acho que nesse sentido também, onde você ensina uma mulher um outro jeito de ver a vida e dá a ela condições, né, de descobrir suas próprias capacidades, sua própria força, né? Acho que isso também é uma rede de apoio interessante, né? É o abraço, é o acolhimento, é pegar no colo, às vezes, quando precisa também, né? E quais as ações que são necessárias, que são fundamentais, que a segurança pública ela desenvolve ou vai desenvolver para tentar também coibir esse tipo de crime? É importante dizer que nós temos vários canais para denúncia, né? Nós trabalhamos com os registros de ocorrência feito, então a gente precisa que essas mulheres procurem ajuda, que façam o registro de ocorrência, para que a gente dê início à investigação com a responsabilização do agressor. Né, que elas consigam quebrar o ciclo da violência e ele seja responsabilizado. E aí, então, a rede também tem que atuar, porque ela vai sair da Polícia Civil e ela vai precisar desse outro apoio
para essa solidão, né? Realmente, eu também percebo uma solidão. São mulheres corajosas, né? Que conseguiram pedir ajuda e que então agora elas, na solidão delas, precisam, né, de outros meios para conseguir sair e realmente não voltar para aquele ciclo da violência. Que elas consigam, então, desenvolver algo, né, na sua capacidade financeira, né, para que a capacidade também emocional, que ela retome a autoestima dela, né, e trabalho psicológico. Então, é muito importante essa rede para ela conseguir seguir em frente e não retomar para aquele relacionamento abusivo. Delegada, deixa os canais oficiais para que as pessoas possam denunciar ou possam buscar ajuda se for preciso. Pode registrar a ocorrência presencialmente ou na delegacia online no site da Polícia Civil. Ela também pode registrar ali, inclusive pedir medida protetiva online. Ela não precisa ir até a delegacia. Então, já isso também facilita as denúncias, né? Pode fazer denúncia de forma anônima, inclusive pelo 180, e chamar o 190 quando a agressão estiver acontecendo. Delegada, eu lhe agradeço muito pela participação, pela presença. Eu sei que, como titular da delegacia, não deve ser fácil, deve ter um trabalho em cima do outro pelo tempo de ter vindo até aqui. É sempre muito importante falar sobre isso e a gente está à disposição para prestar esclarecimentos, ou seja, para que a senhora possa vir aqui outras vezes e falar sobre isso para o nosso público, para as pessoas que estão aqui, que vão disseminar esse conteúdo, porque ele é muito importante. Eu que agradeço o convite também, da mesma forma. A gente segue à disposição também, qualquer dúvida também, fico à disposição para quem quiser. Professora Aya, muito obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho desenvolvido às duas mulheres fortes, que também servem de exemplo para outras mulheres. Obrigada, a gente agradece também a oportunidade, agradeço também a delegada, né, de poder ter compartilhado esse tempo aqui e deixar, então, essa palavra também para as mulheres, né? Mulheres, força, coragem e um grande abraço. Estamos juntas. Obrigada, professora Soraya, delegada Michele. Chegamos, então, ao fim de mais um episódio e hoje refletimos sobre violência contra a mulher e também falamos sobre uma campanha essencial, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. É uma mobilização que no Brasil começa no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, reconhecendo que a violência de gênero também está ligada profundamente ao racismo. E segue até o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro, reforçando que viver sem violência é um direito básico e inegociável. Que esses 21 dias sirvam não apenas para promover debates, mas para inspirar ações concretas. A violência contra a mulher não tem lugar na sociedade que queremos construir. Combater esse tipo de violência, esse ciclo, exige informação, empatia e, acima de tudo, compromisso de todos e todas. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência ou conhece alguém que está, procure ajuda. Ligue 180 de qualquer lugar do Brasil ou outros 16 países. Ele funciona 24 horas por dia de forma gratuita e sigilosa. As denúncias são anônimas e as vítimas recebem, inclusive, medida protetiva se necessário. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue atento e atenta, compartilhe esse episódio e leve essa conversa adiante. Porque transformar realidades também é um ato de ativismo. Lembre de deixar seu like aqui em nosso canal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.